Boa noite. Começando mais uma live, hoje com a Vivi Lacerda, é uma colega, mais uma das coautoras da coletânea Foco em Resultados. Vamos falar um pouco sobre a área dela, sobre compras, né? Vamos esperar a Vivi chegar. Para quem não sabe, a coletânea Foco em Resultados é uma coletânea de livros aonde éramos, né, 138 autores e estamos desenvolvendo assuntos diversos relativos à gestão de organizações de empresas, não é? É um livro de vendas, um livro de inteligência emocional, um livro de gestão de negócios. A Vivi está chegando. Vamos lá, Vivi entrando. Trabalha, né, administrando ou participando da administração de uma organização. Olá, Vivi. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Eu estou bem. Dessa vez nós não temos eco. Que maravilha! Que maravilha! Agora eu aprendi. Vivi, Tá eu estava vendo? falando que nós somos colegas na coleção Foco em Resultado. Isso E mesmo. hoje é o dia da revanche, né? Você me entrevistou da outra vez, agora sou eu. Eu É que vou te colocar verdade. no paredão. Levanta um Vai me pouquinho sua expor. câmera, que você está escondido. E aí, ficou legal, ficou legal. Ficou bom? Que Ficou ótimo. ótimo. Mas então, hoje nós vamos falar do seu assunto, mas antes de falar do seu assunto, eu queria que você se apresentasse, né? Porque o pessoal que me acompanha já me conhece, mas Mas como está na minha, né, no meu hoje Instagram, eu sou convidada, né? vamos lá, fale um pouquinho de você. Então, eu sou formada em comunicação pela PUC Minas, né? Mas sou pós-graduada em gestão pública pela UCAM e também tenho MBA na área de desenvolvimento humano pela FAPRO de Curitiba. Mas hoje eu estou aqui para falar de compras. Eu trabalhei durante algum tempo com compras e tenho uma experiência larga na indústria, também tenho formação na área de química, já trabalhei na área de química e na área de compras. E hoje eu sou CEO de uma startup, e é a .com. Depois, em uma outra oportunidade, nós poderemos falar sobre isso. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre compras. Muito obrigada, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou te falar que a nossa intenção aqui não é falar sobre o texto que nós vamos colocar no livro, né? Porque senão ninguém compra. Exatamente, claro. As pessoas têm que nos conhecer para ficarem curiosas do que nós vamos colocar no livro, Sem né? dúvida, com certeza. Então vamos lá, eu queria te fazer algumas perguntas Claro. para a gente desenvolver esse assunto de compras. E a Sim, sim. primeira delas, Ah, ela é uma pergunta que eu acho que todo mundo já passou por isso, né? então faça. Eu vou fazer uma pergunta assim, indireta, tá? Tá, ok. A pergunta seria, qual a importância do compras, né? Mas eu quero mudar um pouquinho. Vou perguntar, por que que o churrasco começa no açougue? Bom churrasco começa no açougue. Excelente a sua pergunta, né, gente? Qual a importância de compras? Na verdade, compras, a gente trabalha muito isso nas empresas, mas a compra começa dentro de casa, né? Tudo que a gente precisa consumir, a gente compra de alguma forma, né? Então, quando a gente começa esse consumo, desde criança a gente já é consumidor. Então, as compras já fazem parte da nossa vida desde sempre. A única diferença é que em casa a gente não usa muita técnica de compra na maioria das vezes. E quando você chega no mercado, né, eu já tive a oportunidade de comprar na indústria, de comprar no comércio, no varejo, né, enfim. Quando você chega no mercado, existe uma diferença, porque lá tem regras.
na casa da gente, às vezes, a gente até acredita que não tem. Porque mesmo quando não se existem regras, existe uma escolha, né? Uma forma de fazer. Então, qual a importância das compras? A importância das compras tem até uma máxima que eu gosto muito, que fala assim, vende bem quem compra melhor, né? Então, se você comprou com um preço melhor, a sua chance de aumentar a sua lucratividade é muito maior. Então, existem até alguns programas, tem um programa que meu marido assiste de vez em quando, que chama Desafio da Renovação. Não sei se o pessoal que está aqui assiste. E é muito interessante porque a pessoa ela precisa comprar um móvel, alguma coisa que já foi usada e repaginar e transformar e dar uma nova utilidade àquele produto. E na maioria das vezes, o vencedor foi a pessoa que soube comprar, que pechinchou, que chegou ali, escolheu a peça certa e pagou o menor preço. Então tem essa máxima e é realmente interessante. Por quê? Porque se você compra bem, a sua chance de vender melhor é muito grande. Então as compras, elas têm, a importância das compras ela é muito ampla. Ela não vai só no ponto ali, compras, né? Ela abrange muito mais, ela tem um antes e tem um depois. Eu brinquei do churrasco, porque se você compra uma carne pura, não há milagre que faça o churrasco ser bom, né? Então Sem você dúvida. tem que escolher bem o produto para poder dar sequência. Ele é o começo. Exatamente, é só o começo. Eu estava fazendo uma live e a gente estava falando de sustentabilidade. Sim. E aí nós chegamos num ponto que era o seguinte: comprar barato demais às vezes é ruim, porque se o fornecedor quebra, você não consegue manter seu preço amanhã, né? Então, na verdade, é o que eu bem... falei, tem o antes e o depois. E o comprar bem é um significado muito grande, né, Leopoldo? Por quê? Porque você tem que respeitar, e hoje mais do que nunca, e falando em sustentabilidade, hoje o mercado, por mais capitalista que ele ainda seja, existe uma nova vertente. As pessoas hoje elas trabalham muito com o ganha-ganha, porque antes existia muito disso. O comprador apertava o pescoço do vendedor ali, né? E principalmente as grandes organizações que tinham um poder de compra, um volume maior, chegava e colocava o preço. Então a pessoa simplesmente era obrigada a vender para se manter no mercado. E com isso muitos pequenos empreendedores sofriam e quebravam porque ninguém dá conta. Né? Você tem um custo do seu produto ali, então você tem todas as suas despesas. Se você fizer a composição disso tudo, você não tem condição. Às vezes essas grandes empresas chegavam e falavam, eu vou te pagar por volume, você vai vender, você vai trabalhar simplesmente para me fornecer. Isso acontecia muito, inclusive na própria indústria automotiva, que eu acho que você também veio dela, né? Também enfrentou, né? Pois é, o ganha-ganha, né, o Vivi? Se eu tenho o melhor preço do mercado porque eu compro barato e amanhã o meu fornecedor morre, eu não consigo manter esse preço. E aí eu perco, né? E tem toda uma cadeia logística, né, Leopoldo? Tem toda uma cadeia. Eu lembro que eu escutei uma vez a história do cara que foi o criador da botinha Zebu. E ele foi um cara muito inteligente, porque ele fazia boa compra. Mas o que ele fazia? Como ele era um bom comprador, como ele sabia fazer negócio, ele comprava uma matéria-prima barata e repassava essa matéria-prima barata, não ganhava em cima dela, para os sapateiros, que faziam uma botina barata e boa. E que ele conseguia transformar isso num produto muito rentável. Ele tinha essa preocupação que você falou do antes e do depois. Ele tinha uma cadeia sustentável, que é muito melhor do que você ter um bom preço, mas não ter sobrevivência. Até porque muitas vezes o preço ele é importante, sim, mas tem fatores que você precisa analisar, porque não adianta, né? Eu, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei com moda e eu percebia isso assim, de forma muito clara. Às vezes a pessoa vai, nada contra, tá? Mas a pessoa prefere ir numa feirinha de roupas e comprar 10 camisetas, cada um com a sua escolha. E aí você compra ali 10 camisetas.
essas camisetas elas têm uma durabilidade muito menor. E aí, além de você não ter um bom corte, né, uma qualidade do seu produto, o que vai acontecer? Daí a pouco você está com aquela roupa cansada, aí você vai falar assim, poxa, preciso de roupa nova. E está sempre comprando. Ao passo que se você usa esse dinheiro, às vezes compra uma ou duas peças de qualidade, além de ser mais sustentável, inclusive ambientalmente, né? Porque se você produz mais resíduo, você acaba prejudicando o meio ambiente. Então você vai lá e compra duas peças, mas se elas têm uma duração maior, se elas têm uma qualidade, um tecido melhor, é muito mais viável para todos, né? Muito mais sustentável. Mas muitas vezes a gente tem uma cabeça que pensa em quantidade, né? É preço e quantidade. E, na verdade, a qualidade também é fundamental. Então, dentro da cadeia existem as etapas, né? E toda a análise que precisa ser feita antes de fazer qualquer investimento. Por aí. Eu fico pensando, porque a minha área é gestão da qualidade e programação neurolinguística. Eu trabalho com qualidade de processos e de pessoas. Sim. E aí, uma das coisas que eu aprendi, inclusive, quando eu trabalhei com compras, eu fui estagiário por um ano no departamento de compras de uma multinacional. Sim. E eu achava bacana porque a gente tinha lá duas pastas, a documentação e preço. E aí a primeira, que era fundamental, era o crivo da qualidade. Depois que a área técnica validava o produto, aí nós comprávamos o mais barato. E não o contrário. A gente não comprava o mais barato de cara. Primeiro a qualidade, depois o preço. E aí sempre dava certo. E esse é um bom caminho. É o que você está falando aí. A qualidade ela tem que vir antes. Né? Sim. Agora, aqueles que estão atendendo, aí você vai ter que me dar o melhor preço. Né? E lógico que eu acho que aqueles que abaixam demais, aqueles que não têm noção do que estão fazendo, eles não vão ter produto com a qualidade boa, tecnicamente. Acabam não vendendo também. Exatamente, até porque o técnico é fundamental, né? Você precisa validar o seu fornecedor. O seu fornecedor ele tem que ter qualidades para atender o seu produto. Se o seu fornecedor não consegue te entregar ali o mínimo de qualidade, tudo que você precisa, o preço perde o sentido, inclusive, perde o sentido. Né? Porque o investimento mal feito, ele gera, assim como o investimento bem feito gera um retorno positivo, o investimento mal feito gera um retorno negativo, isso é fato. Né? Então a gente precisa ter esse bom senso como comprador. Tem um ditado bacana que fala que a economia é a base da porcaria, né? Exatamente. Minha mãe falava muito isso. E é verdade mesmo. Coisa tem que ser, como diz um amigo meu que criava cavalo, tem que ser bonito e bom. Sim. Né? Quer dizer, a qualidade tem que ser bom, não é só um, né? É verdade. Legal. E aí, tem um comprador ideal? O que você chama de comprador ideal? Existe isso? Na verdade, existem perfis, né? Você que trabalha com PNL, você também conhece os perfis comportamentais, né? Todos nós temos uma forma de lidar com a vida da gente, né? Então, nós temos nossos temperamentos, algumas pessoas são mais agitadas, outras são mais calmas, outras são mais críticas, outras são mais falantes. Então, cada um no seu comportamento. E olha só que interessante, dentro de compras, como que isso pode funcionar e pode ajudar bastante. Muitas vezes, o perfil do comprador, ele tem que ser extremamente técnico. Né? Você falou aí de técnica, da importância de uma aprovação, de uma validação do setor técnico. Muitas vezes você vai precisar de um perfil de comprador para aquele produto que ele tenha conhecimento técnico. Eu vou falar um exemplo da minha área, que eu trabalhei, numa área muito específica, que era revestimentos de tubos. Né? Eu era compradora de uma empresa que revestia tubos para... Como que eu vou explicar tecnicamente para ficar mais fácil para todo mundo entender? Tubos que vão, por exemplo, em profundezas marinhas, tubulação de gás. Então, esse produto especificamente, ele tem grandes exigências técnicas. Não é um produto que você pode simplesmente aprovar, por exemplo, um primer, que é um pré-revestimento, como se fosse uma primeira camada de pintura, né?
uma proteção ali, você simplesmente não pode aprovar ali numa lojinha de tintas e comprar. Ele tem uma especificação técnica grande, importante, e é fundamental para aquele produto, que o produto resista em grandes profundidades. Então, assim, na época, inclusive, a gente estava trabalhando tubos que iriam para o pré-sal. Então, assim, o pré-sal era ainda segredo nessa época, a gente já trabalhava em revestimento para tubos para essa finalidade. Então, o que acontece? A exigência técnica era gigantesca. Eu era compradora, mas antes de ser compradora, eu era química. Então, quando chegava para mim a especificação técnica do produto, era eu que aprovava ou não. Então, eu aprovava juntamente com o departamento de química. Mas por quê? Porque eu tinha esse conhecimento. Então, existem produtos extremamente específicos que não adianta você colocar um comprador que não tenha a menor consciência da importância técnica. Por quê? Na hora que você falar com ele, eu preciso de um primer, ele vai lá no mercado e busca qualquer primer, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Como as compras podem ajudar no cumprimento... Você vai ler para mim? Como é que você consegue ler aí? Não, você começou para terminar. Como as compras podem ajudar no cumprimento das estratégias e metas de uma empresa? Como demonstrar isso para a alta administração? Na verdade, o que acontece? Antes, há algum tempo atrás, inclusive quando eu entrei no mercado de compras, existia muito um tabu, assim. O comprador, ele é o cara que vai ali e compra pelo menor preço. Inclusive, quando eu cheguei, uma das mudanças que eu coloquei na empresa foi isso. Eu falei, eu não vou comprar só por preço. Eu vou comprar por técnica, eu vou comprar por estratégia. Inclusive, existem ferramentas no mercado que colocam, que te ensinam a fazer essa estratégia, a traçar o que é estratégico, o que é importante, o que é menos utilizado, o que vai trazer mais rendimento para a empresa. Enfim, existem matrizes que trazem uma forma de demonstrar isso para a alta administração. Então, a compra em si, ela já parte de um planejamento, porque para ela existir, precisou de algum suprimento. Né? Eu precisei suprir uma demanda da produção, por exemplo. Né? Se a minha produção vai fabricar ternos, né? Eu tenho uma empresa que fabrica, por exemplo, ternos com corte italiano, que é um corte mais slim, um corte específico, um tecido específico. O que eu tenho que fazer? Eu vou precisar de uma matéria-prima, eu vou precisar, né, de uma série de suprimentos que precisam ser comprados para suprir as demandas da empresa. Para fazer isso, eu preciso do técnico, eu preciso saber exatamente, conhecer o meu produto desde a raiz. O que eu vendo para o mercado? Porque você não vende um produto, você vende conceito, você vende uma marca, você vende uma imagem. E tudo isso, antes de sair da empresa, ele começa ali numa demanda, mas ele passa pelo setor de compras. Então, a compra, ela por si só já é estratégica. Ela já é estratégica. Né? Não sei se respondi a pergunta. A última empresa com carteira assinada, porque eu desisti, eu agora estou assim, investindo mais na consultoria, na palestra, no treinamento. Sim. Eu sempre trabalhei com mapeamento de processo, com desenvolvimento de sistemas de gestão. Sim. E aí um dos caminhos que eu escolhi foi o do compras. Sim. Porque eu cheguei no comprador, primeiro a gente tem que ganhar a confiança das pessoas, e tem que mostrar o porquê de estar ali, né? Como fazer valer a pena o nosso trabalho de gestão. Exato. E aí, cheguei no compras e chamei o comprador, virei para ele e falei assim, vem cá, como é que você compra? Aí o cara virou para ele e falou assim, cara, eu recebo uma ligação, o cara fala o que ele quer e eu vou lá e compro. Eu disse, pô, mas não tem um formulário? Não tem um procedimento? Eu disse, não, cara, eu já tive isso em outros lugares, aqui não existe isso. Eu disse, então vamos fazer, vamos criar. Eu quero que você me dê, algumas pessoas te mandam um formulário. Eu disse, não, com certeza, tem uns que são organizados. Me manda todos os melhores formulários que você tem. Eu vou estudá-los e eu vou desenvolver um que seja o melhor deles. Sim. Você vai validar, não sou eu. Eu vou tentar tirar desse. E aí nós fizemos. E aí eu falei com ele, meu amigo, agora você só compra com isso preenchido. Se o cara estiver no fim do mundo, não tiver uma internet, ele vai ele pega o formulário, que nós vamos dar um jeito de chegar na mão dele, uma cópia para ele imprimir, para ele copiar.
ele preenche, ele tira uma foto no celular e te manda. Mas Sim. o formulário tem que estar preenchido. Ele falou, cara, beleza, se você não conseguir fazer a coisa acontecer, você me fala, porque eu sou o consultor e eu tenho uma ligação direta com o dono, e eu faço acontecer. Não, não precisa, eu também tenho, show de bola. Cara, o cara, ele amou o negócio, porque Sim. dali para frente, ele parou de ter que consertar compra mal feita. E a culpa não era dele, porque ele era bom. A culpa era das pessoas que não especificavam direito o produto. Ele comprava achando que estava comprando bem, mas na verdade não era o produto adequado. Então, quando você cria um documento, e aí responde um pouco dessa pergunta também, quando você desenvolve um processo que garante que você vai comprar o melhor, Sim. cara, tem que dar certo. Tem que dar certo. E nessa hora, você envolve a área técnica, porque o que eu fazia lá onde eu fui estagiário há 30 anos atrás era receber as propostas, aliás, recebia a demanda, em cima da demanda mandava uma coleta de dados, de propostas, e aí recebia as propostas, pegava a parte técnica, sem preço, o requisitante não olhava preço, ele não sabia o preço, mandava assim, cara, valida para mim. O que ele validou, eu também não invalidava, não. Se o cara falar que o ruim era bom, eu comprava o ruim com a assinatura dele, porque ele é o técnico. E eu cuidava do preço, eu negociava. Mas se ele, acontecia às vezes do cara querer, né, era amigo dele que estava fornecendo, o cara falava assim, olha, compra desse. Eu falei assim, cara, valida a proposta dele. Só isso. Se ele tiver preço, eu compro dele. Mas, não, mas tá, o negócio dele é legal. Assina para mim. E aí, se o cara não assinasse, você, desculpa, meu amigo, mas aqui é processo. Se tiver valendo, eu compro mais barato. Você entrou num ponto muito importante. O que acontece nesse modelo antigo de compras? Esse modelo de compras, ele traz, inclusive, uma questão problemática, que é a ética. Né? Porque a partir do momento que eu estou lá na produção, eu tenho o poder de entrar em contato com o fornecedor e pedir o que eu quiser, da forma que eu quiser, e mandar para o comprador, o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando uma compra que eu posso, por exemplo, direcionar qualquer coisa do meu interesse. E isso além de trazer para a empresa prejuízos financeiros, ela coloca a empresa numa situação, e aí a gente, não vou nem falar de compliance agora, porque se for pegar o compliance, você tem que realmente seguir, né? Assim, a gente imagina que quando se fala de compliance, você imagina ali uma legislação que você precisa seguir passo a passo. Eu estou falando de ética mesmo, e a ética está dentro disso, da legislação, enfim. Mas esse é um problema. E hoje, inclusive, esse problema já está bem mais tranquilo nas grandes empresas. Os pequenos ainda precisam evoluir nesse quesito, porque a questão da compra ela continua muito informal nas pequenas empresas. As grandes empresas têm RPs, têm sistemas. Né? Eu trabalhei com SAP, por exemplo, e eu lembro claramente que no SAP funcionava tranquilo. Você tem a sua chave, você tem autonomia para aprovar compras, por exemplo, mas em alguns momentos você tem autonomia simplesmente para requisitá-las. E isso é ótimo. Por quê? Porque isso aí mostra a máquina, né, o computador que foi feito a requisição, o computador que foi aprovado e a chave de quem aprovou. Então, né, isso aí quando acontece, por exemplo, e aconteceu comigo mais de uma vez, da pessoa que precisava fazer algumas aprovações para mim, deixou acumular e eu registrava, isso para mim era muito bom, porque me resguardava, eu registrava, requisição número tal está pendente desde tal dia, requisição número tal está pendente desde tal dia. E um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, aqui, toma minha chave, aprova, e eu falei, não, eu não vou aprovar, isso é responsabilidade sua. Se eu aprovar aqui, estou fraudando um sistema, se eu for auditada, vai provar que eu fraudei o sistema, e quem garante que eu não fui lá e peguei a sua chave? Perfeito. Né? Quem garante que não fui eu que peguei? Ela pode falar, eu não dei a minha chave, ela roubou a minha chave, e aí? Como que fica? Então, esses sistemas de hoje, eles são perfeitos, né? Eu estou falando do SAP, eu não sei quais os ERPs que têm condições de chegar no nível tão elevado para trazer essa segurança, porque para o pequeno empresário, os sistemas são mais simples. Né? Mas um pequeno empresário ele tem condição de criar um formulário. Eu vou te falar mais, tá? Ele pode pegar aqui um caderninho
anotar, usar esse caderno sequencialmente, porque assim, muitas vezes você está dando uma consultoria e a pessoa fala assim, mas eu não tenho esse tanto de recurso que você tem. Eu falo, pega um caderno você consegue comprar, custa R$ 5 um caderno. Pega um caderninho, né? Pega uma caneta e coloca esse caderno no caderno de compras. Numera, esse é meu pedido número 1, esse é meu pedido número 2. Anota o que você vai precisar. Cria um processo ali do básico, que daqui a pouco a sua empresa é tão organizada que você vai conseguir ter condições de ter o seu próprio sistema, né? É isso aí. Vivi, eu já fiz isso com Excel. Sim. Excel, ridículo. Excel, todo mundo sabe fazer Excel. Você cria um formulário, a pessoa assina, tira uma foto, acabou. Documentou, Sim. Acabou. Mas as pessoas têm essa dificuldade, Leopoldo. Isso que é um problema que a gente precisa. A gente, como consultor, a gente chega e percebe que as pessoas, elas querem um foguete, mas elas não têm nem um patinete ainda, sabe? Então, elas querem, assim, ampliar a coisa para manter a desorganização de forma inconsciente. Isso é muito natural no ser humano. Mas você quer um parecer de um cara que trabalhou com consultoria a vida inteira, tá? Quem não gosta de controle é quem ganha com a falta dele. Sim, então, isso é muito comum. Quando a gente percebe uma resistência, o problema não é o controle, o problema é a pessoa. Tem que criar cultura antes. Sim. Tem que trabalhar isso. Porque é bom, o sistema é bom, o procedimento é bom. E eu vou te falar que ele não precisa ser o melhor do mundo. Você não precisa começar no SAP. Você pode ter um papelzinho, que nem você falou, e eu achei fantástico, porque você pega um caderno, você cria um padrão, a folha 1, a folha 2, a folha 3, é tudo na sequência. Se cancelou uma compra, depois eu volto e abro outra e coloco um cancelado naquele processo, para não ter que ficar voltando. Quer dizer, você cria uma rotina, e essa rotina vai evoluir quando as pessoas praticarem a rotina. E no final, você vai ter um SAP. No final, você vai ter uma condição melhorada, mas porque a empresa evoluiu e o próprio como é que fala? Fator de você estar organizado e, com isso, comprando melhor, produzindo melhor e vendendo mais, vai te dar a condição para chegar no SAP. Exatamente. Então, eu acho que é por aí, é fantástico. E vem cá, o comprador da empresa, ele leva esses conceitos para a casa dele também? Dá para você ser um bom comprador em todos os lugares? Como é que funciona isso? O que você acha? Olha, eu tenho certeza que dá. Eu tenho certeza por experiência própria, né? Eu estive lá e tenho a minha casa. O que acontece? Inclusive, eu tinha uma questão, Leopoldo, eu tinha um volume de compras muito grande, eu comprava milhões por dia e realmente era um volume muito grande. E eu tive colegas que confundiram o volume de dinheiro que circulava no setor de compras e levava para casa como se ele tivesse aquele tanto de dinheiro à disposição dele. Então, assim, aí a pessoa começava a comprar além do que ela podia. Então, o comprador, ele precisa ter consciência e trazer os processos, né? Então, ele precisa, quando eu falo da roupa, eu já estou trazendo para minha casa uma compra sustentável e inteligente. Mas eu posso fazer isso com alimentos, eu posso simplesmente perceber que um valor monetário é diferente do valor que aquele produto traz para a minha vida. Então, ao invés de eu sair consumindo aleatoriamente, eu preciso fazer uma análise técnica, né? E dentro de casa, você consegue trazer para a sua realidade. Então, adianta, por exemplo, eu tenho um consumo específico de leite. Adianta eu comprar, se eu consumo 10 caixas de leite por mês, precisa comprar 20? Eu vou encarecer meu estoque, né? Eu vou correr risco do produto vencer da minha prateleira, não é assim? Então, isso tudo tem um custo, porque a compra, ela tem uma responsabilidade enorme, né? Se eu compro e encareço o meu estoque, as pessoas não têm consciência do valor que tem o estoque dentro de uma organização, né? Então, assim, o estoque, ele é de uma importância tão grande, por quê? Porque se eu compro bem e organizo e gerencio o meu estoque, e através de processos, a gente precisa ter processos e precisa realmente validar isso dentro da organização. Então,
se eu gerencio bem isso tudo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menos perda, né? E, inclusive, nesse momento no mercado, existem produtos, tá? Que no Brasil está evoluindo ainda, está caminhando lentamente. Mas já existe tecnologia que você consegue fazer uma leitura de estoque, sei lá, de 10 mil itens em meia hora. Então, se existe tecnologia para isso, quem trabalhou na área de compras, que precisou gerenciar estoque, sabe disso. Eram 3, 4 dias com 5 pessoas lá contando estoque. Vivi, se você tem uma ficha de controle de estoque e Sim. usa a ficha, acabou. Eu já fiz isso do Excel. Toda hora que entrava, uma lançava. Toda hora que saía, lançava. Você quer saber qual é o seu estoque? Abre a planilha. É imediato. Sim, de alguma forma, o lançamento ele é fundamental. Mas o que acontece hoje? Por exemplo, vamos falar de varejo, tá? Se eu tenho um supermercado pequeno, por exemplo, muitas vezes eu tenho ali 40 mil itens. Então, você falar para um empresário que tem ali 10 funcionários, que ele precisa fazer todos os lançamentos, que ele precisa fazer estoque pelo menos uma vez por semana, é um conceito pesado, sabe? Porque, assim, uma coisa é eu gerenciar uma indústria que eu tenho ali 30 itens. O meu estoque funciona perfeitamente. Mas quando eu falo de 40, 50 mil itens, é um gargalo para o mercado. Por quê? Primeiro pela falta de gestão e pela falta de treinamento mesmo. O brasileiro em si, ele empreende como? Quando? Né? Ele empreende quando ele... Na pandemia, por exemplo, as pessoas ficaram desempregadas. Como que elas fazem para sobreviver? Ela começa a empreender vendendo marmitinha. Né? Ela começa a empreender vendendo brigadeiro. Então, a gente está falando de um público que ele, quando ele ouve falar que você consegue controlar 40 mil itens com tecnologia, fala assim, é uma coisa incrível. Por quê? Porque para ele conhece o manual. Ele conhece o manual. Quando ele usa. Então, assim, eu vou te falar, eu fui fazer uma compra essa semana numa loja de uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade. E eu dei consultoria para uma pessoa que foi funcionária dela. Quando eu cheguei na loja, essa pessoa virou para mim e falou assim, Vivi, preciso de você. Aí eu falei, sim, é mesmo? Ela falou, sim, é. Eu falei, por quê? Porque a fulana falou que você mudou a vida dela. Aí comecei a conversar com ela 5 minutos, ela virou para mim e falou assim, eu não sabia que precisava fazer isso dessa forma. Eu não sabia, por exemplo, que o estoque tinha um custo tão elevado. E aí ela começou a me falar o tanto de coisas que ela não sabia, e naquele momento eu vi claramente a dor de um público que às vezes não é atingido por tudo que é feito no mercado, porque o mercado hoje ele é totalmente voltado para quem pode te pagar, e quem pode te pagar muito. A gente vive disso, né? Quem é consultor sabe muito bem que é muito difícil você dar uma consultoria e não ser remunerado por ela. Mas o que acontece hoje? Hoje é divulgado, ela falou, é uma dor que ela falou comigo, tá? São palavras dela. Ela falou comigo, olha, eu tô cansada de assistir live. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu assisto live, e aí eu fico lá 1 hora assistindo, daí a pouco o cara vem e me oferece um curso de 10 vezes de 499. Aí eu falo assim, tá bom, 10 vezes de 499. Tá bom, não sei se vou comprar, não sei se vou comprar. Mas aí eu fico pensando assim, como é que eu tiro hoje 5 mil reais do meu caixa? Aí eu falei assim, olha pra você ver, uma pessoa que fechou na pandemia, porque não era serviço essencial, sabe? Que tá com um estoque milionário ali, que ela não sabe o que fazer com ele, ela não tem condição de pagar 10 vezes de 499. Então, aí a pessoa vai lá e assiste uma live, ótimo, espero que algum conteúdo traga melhoria, mudança de mentalidade, que possa transformar a vida dela. Mas essa é a realidade do brasileiro hoje. Então, quem é pequeno ainda sofre muito. É uma longa jornada até a gente conseguir alcançar esse empreendedor que é menor. Isso é fato. Sim, isso é fato. Vivi, mas você sabe que a coisa está melhor, né? Sim. Que hoje em dia nós temos um conceito de graça. Você sabe como é que chama? Você conhece o Dr. Google? Sim. Dr. Google. Sim. Eu, nessa pandemia, eu entendi que eu tinha que aparecer na internet, eu tinha que ser digital.
Sim, E aí me apareceram pessoas fazendo umas propostas que era assim, não era ele me servir, era eu ser escravo dele. Aí eu falei, não, meu amigo, tchau, não quero, vou sim. fazer. E hoje o meu marketing digital, quem faz sou eu. Eu acho que está errado. Eu vou contratar alguém para fazer, mas eu aprendi tanta coisa no Google que eu Sim. estou fazendo, Mas entendeu? olha, Então, Leopoldo, você tem um perfil diferente, você consegue estudar, mas eu estou falando de uma senhora de 70 anos que fez a mesma coisa a vida inteira. Então, quando a gente tem que ter essa percepção, porque nós dois somos obrigados, a gente adora fazer isso, mas se a gente não se atualiza, né, a fala lá do Alvin Toffler, né, que o analfabeto desse século agora seria quem? Quem não é sabe uma... desaprender e reaprender. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala isso, o nosso trabalho é esse. A gente tem que aprender todos os dias uma coisa nova. Por quê? Porque você vai dar uma palestra, quantos livros você tem que ler, quanto conteúdo você tem que estudar, quantas pessoas você tem que conversar, às vezes fazer uma entrevista para poder falar ali numa palestra para outras pessoas. Então, o nosso trabalho já é esse. Mas eu estou falando de pessoas que viveram trancadas dentro de um comércio a vida inteira. Então, assim, quando a gente chega e fala em tecnologia, essa pessoa não consegue entender metade do que a gente está falando. Então, é muito maior, né? Eu fico muito feliz por ser assim, por estar com você, que também é assim. Mas eu estou falando realmente de um público que é praticamente inalcançado pelo mercado da forma que ele é. Então, realmente, é uma quebra de paradigma. Eu vou te falar que a gente tem que quebrar muito, muito paradigma. Você falou uma palavra Sim. certa. Mas tem umas coisas que a gente tem que multiplicar. Sim. Você falou mais cedo aí da ética da compra, né? Sim. E aí eu lembrei que eu estava dando aula num curso, eu sempre dei aula de gestão, e eu tinha um aluno que era fornecedor de um produto que tinha aparecido na televisão que as pessoas só vendiam com bola. Né? A corrupção estava vigorando nesse processo de compra e venda. Sim. Prenderam uma pessoa e a pessoa falou o seguinte, que essa é a ética do mercado e que se eu não praticá-la, eu não vendo. E esse aluno meu vendia. E aí eu fui até ele e perguntei, cara, é assim? A resposta dele foi a melhor de todas, né? E validou o que eu falava, porque ética é do meio. Né? Moral é da casa, a ética do meio e a lei é do Estado. Sim. Moral você pratica na sua casa. Exatamente. Ética você está. E a lei, se você não praticar, você é punido. Tem que praticar. Sim. Mas a ética não. E aí ele falou o seguinte, que naquele negócio em Belo Horizonte existiam 7 empresas que não praticavam dessa ética e que não tinham problema de serviço. Que ele, inclusive, tinha dia que ele não podia vir à minha aula porque ele estava trabalhando. Às vezes ele tinha que mandar serviço para o colega, para um dos 7, ou dividir com um dos 7, porque ele não conseguia abraçar tudo. E que existiam empresas em Belo Horizonte que só compravam dele. Então é a ética boa e a ética ruim. Tem gente que acha que falou que a ética é bom. Não, existe a ética boa e a ética ruim. E você escolhe participar de uma ou outra. E eu vou te falar que eu fiz estágio num departamento de compras e eu posso falar que no meu departamento eu não vi coisa ruim. Eu vi gente boa, era uma empresa grande, fazendo de uma forma bacana. Tinha um lá que era até engraçado. Era daqueles que a gente falava que ele fechava negócio no fio do bigode. Né? Para ele, a palavra dele era mais do que tudo. Né? Então, isso existe. Nós é que temos que escolher e temos que repassar esses bons exemplos, porque as pessoas têm que ver que dá para ser assim. Né? Exatamente. E se nós não acreditarmos, enquanto nós estamos nesse setor, o que acontece? Sem perceber, a gente se corrompe. Né? Então, é um desafio inclusive, em algumas questões, de expor a sua segurança física. Né? Existem casos de grandes empresas que tentam subornar e se você nega, você realmente é ameaçado, enfim. Já aconteceu comigo, não vou contar aqui agora, porque eu acho que eu já... Né? Assim, não é o momento. Já aconteceu comigo, sim, de uma grande, mas grande mesmo multinacional,
querer fechar comigo, mas ela não estava atendendo alguns pré-requisitos. E eu tive que trazer produtos do Canadá nessa época. Por quê? Porque essa empresa estava aqui em São Paulo e queria fazer uma compra que não era ética, era uma venda que não era ética. E quando eu me neguei a fechar com eles, eu cheguei a ser ameaçada. Eu cheguei em casa e falei com meu marido, eu falei, se eu aparecer morta, foi o fulano de tal. E falei assim, com todas as letras. Ele ficou muito assustado na época, uma situação muito desagradável, assim, eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Mas acontece, né? Porque é desafiador. Você tem que ter peito, né? Você tem que ter pulso para poder falar não. Mas acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo. E é uma questão de escolha. Você pode escolher, né? Eu já passei por isso, mas eu acho que numa intensidade menor. E a minha saída era, eu fingia de bobo. O cara vira, o que eu tenho que fazer para vender para vocês? Cara, me dá preço. Sim. Se o seu produto passar na avaliação técnica, me dá preço. Eu só quero isso. E aí o cara via que não tinha jeito e tal e desistia. Porque senão, se você der margem para isso, aí a coisa vira. E infelizmente tem pessoas que não são... não tem aquela ética boa, né? Tem pessoas que o argumento dele é ruim, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas quanto maior o volume, né, o Leopoldo, quanto maior o volume ali, quanto mais grana tá rolando, maior é o desafio, maior é o risco, né, enfim. Mas realmente a questão ética, hoje, eu confesso que hoje no Brasil, eu vejo com muita alegria algumas evoluções que têm acontecido, e a própria legislação, né, e alguns casos de corrupção que a gente vê aí que foram escancarados na mídia, enfim, eu espero que isso evolua muito mais. Acho que ainda está assim, sabe, a pontinha do iceberg, tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, porque não adianta ter a lei, ela precisa ser cumprida, né? E falando em compliance mesmo, porque a lei ela precisa ser cumprida, ela já existe. Vivi, o problema que a gente teve, né, vamos falar assim, é porque existem empresas que têm dono e empresas que não têm dono. Sim. E quando a empresa tem dono, se o dono não for honesto, se ele não for bom, ele quebra. Então, o cara, quando é dono e é bom, ele gosta do comprador que fala não quando vê uma coisa ruim. Entendeu? Agora, quando não tem dono, né, infelizmente, a gente fica à mercê, às vezes, de pessoas que estão lá em cima. Mas aí eu vou levar para o meu lado, tá? Tem gente que acha que visão, missão, objetivos e valores só servem para o autor ver. Mas não, isso é sério. O objetivo maior dessas 4 coisinhas aqui é que você perceba onde você está entrando. Sim. E se você concordar, entre de cabeça. Se você não concordar, não entre. Exatamente. É por isso que ela tem que ser bem feita. Não dá para fazer Ctrl+C e Ctrl+V, que muito consultor faz. Sim. E acha que está bonito, e o dono não valida aquilo que está sendo colocado. Então tem que partir do dono e ele tem que falar, é assim que funciona. Então, se o meu valor for sustentabilidade e de repente eu estou fazendo um negócio, mas ele não é sustentável, é não com o aval do dono. É para isso que a gente monta um sistema. É para você criar uma regra que tem que acontecer. E se ela for boa, melhor vai acontecer. E se ela não for boa, vai dar errado. Exatamente. Entendeu? E se o cara estiver falando que vai fazer para não fazer, vai dar errado. Só que você tira o seu da reta, porque agora tem documento provando o que foi feito. Rastreabilidade, que o Compras também precisa. Eu criei um formuláriozinho, formulário só, entendeu? E não tinha ninguém teve treinamento, não. O procedimento era, comprador, você vai mandar... Aliás, eu disponibilizei isso pela internet para todo mundo, todas as empresas do grupo. Sim. Então, o cara estava lá no fim do mundo, ele entrava na internet ou ele entrava no e-mail dele e ele puxava o formulário. E o procedimento foi, só compro com esse formulário preenchido. Acabou. Acabou. Isso foi perfeito, mas a gente está falando de empresa que tem dono, né? Toda empresa tem dono, Leopoldo, mas na minha percepção, o que acontece? Hoje nós trabalhamos, vamos pegar isso, se a gente está numa empresa menor, que a gente tem acesso a essa administração, né, a grande cúpula ali da empresa,
as coisas funcionam de uma forma, mas hoje a gente trabalha em multinacionais, em grandes empresas, e a gente sabe que algumas coisas funcionam, e tem uma questão cultural brasileira, né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas, dentre eles é o quê? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. A gente, às vezes, tá ali o processo está ali prontinho, é só cumprir. A pessoa vai e consegue fazer a coisa por fora. Então, assim, isso também é um problema que a gente enfrenta. Vivi, uma vez eu fui responsável por documentar, por unificar procedimentos de uma multinacional, duas empresas. Sim. E aí, nós fizemos uma auditoria interna onde nós tivemos 11 não conformidades. Uma era maior. A não conformidade maior era que não existia análise crítica do contrato, que é essencial na hora de você fazer uma venda. Exatamente. Tá? Só que os vendedores, eles falavam o seguinte: bobagem, tem que preencher nada não, a gente vende avião caindo. Depois vê como é que faz para entregar. E eu tinha cantado essa pedra para o escritório da qualidade. E os caras falaram assim que isso não existe. Eu falei, beleza, não existe. Aí veio a auditoria interna. O auditor interno lavrou as 11, a maior era essa. E aí ele me ligou, porque eu acabei ficando amigo dele, falou assim, pô, Leopoldo, se eu lavrar essas 11, eu vou te ferrar, porque você é o cara que está fazendo isso. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Não, meu amigo, você vai lavrar por 2 motivos. O primeiro deles é que você é auditor. Você tem que honrar o que você está fazendo. Então, você vai lavrar. Eu não vou te corromper, eu não vou te pedir para não lavrar. E a segunda é que eu já cantei essa pedra e não querem fazer. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o sistema para obrigá-los a fazer. Você lavra a não conformidade, nós vamos ter que tratar. E se eles anotarem, pegar, porque a gente lavra e manda para o setor. Se o setor falar que isso é normal, que está certo, e assinar embaixo, acabou. Eles assumiram a responsabilidade. Quando vier uma auditoria externa, vai dar pau. Só que agora eu tenho um culpado, porque até então não era culpado, era um responsável. Né? Agora eu tenho um culpado, ele vai ter que aparecer. E aí, sabe o que aconteceu? Eu achei bacana, porque os caras estavam com medo. E tinha um cara que era o Papa, o líder. Né? E aí ficaram para ele e falaram assim, 11 não conformidades. A resposta do cara foi a melhor de todas. De onde ele estava, ele falou assim, e o Kiko? Eu falei, como assim o Kiko? O que eu tenho com isso? O que o Leopoldo está fazendo aí? Aí eu peguei o telefone e falei assim, meu amigo, você falou o que eu queria ouvir. Exatamente. Tá? Eu estou aqui para trabalhar, só que eu não vou marretar sistema. Eu quero os vendedores aqui para eles corrigirem e aprenderem a fazer o que deve ser feito. E aí nós ajustamos o sistema, eles foram obrigados a sair de onde eles estavam aí para lá. Tá? Ajustamos o sistema, corrigimos o sistema, eles aprenderam a fazer o que tinha que ser feito e nós passamos. Mas essa é uma questão complexa, né, Leopoldo? Porque lidar com qualidade, o que acontece? A gente já falou sobre isso na outra live. O que acontece? As pessoas precisam entender que quando você coloca os processos, eles precisam funcionar, não porque eles são papéis, mas porque eles são resultados. Eles são resultados, porque o papel por si só não é nada, o papel aceita qualquer coisa. Então as pessoas precisam entender. Oi? Mas ele é o bom caminho. Ele é o caminho. Sim, ele é o roteiro. Exatamente, o papel ele é o roteiro. O que aconteceu, Vivi? Eu usei o sistema para obrigá-los a manda quem pode obedecer. Exatamente. A gente tem... Sim, estou te ouvindo. Está cortando, mas agora eu estou te ouvindo. Me dá o sistema. Agora e a coisa funcionou e deu certo. Oi, deu uma falhada aqui. Deu uma falhada. Então, só repetindo, eu usei o sistema para validar o sistema. Sim! Eu sou bem mandado, Vivi. Eu sou muito bem mandado. Uma vez eu virei para um outro empresário, né, um diretor, falei assim, meu amigo, o que você está querendo está errado. Sim. E ele falou assim, mas eu quero assim. Eu falei assim, beleza, você quer? Eu vou te ajudar a fazer o que você quer, apesar de estar errado. Só que eu quero que você saiba que está errado. E aí nós fizemos, uma semana depois ele percebeu que estava errado,
entendeu? E aí ele voltou atrás. Sim. Eu sou bem mandado, mas o papel de consultor não é fazer, é dar sugestão, é dar sugestão. Pô, o cara quer fazer errado, ele vai fazer errado, o problema é dele, mas eu tenho que assumir a minha posição. Isso aqui é legal, isso aqui não é, ou não sei, vamos pedir ajuda, entendeu? Exatamente. E não ficar catando. Consultor não é massageador de ego, não. O consultor, você tem uma competência enorme em compras, então se você não brigar por aquilo que você acredita, desculpa, mas deixou de ser consultor. Né? É claro, e tem uma questão, o consultor, ele tem realmente as suas responsabilidades, mas a empresa que quer crescer contratou o consultor. Né? O consultor, ele tem que se posicionar, sim. Ele tem que se posicionar. Tem um cara que ele é mais ou menos, né, bem sucedido, sabe o tal de Steve Jobs? Você já ouviu falar dele? Acho que eu já ouvi. O cara da maçã. O Steve Jobs fala o seguinte: eu só contrato quem é melhor do que eu. Sim, faz todo sentido, eu concordo com ele. Pior do que eu é burrice. Sim. Então, as pessoas que a gente contrata tem que trazer alguma coisa, tem que agregar valor. Entendeu? Consultor bom é o que briga pelo que pensa, pelo que acredita. Porque senão, cara, é caro. E tem todos os relacionamentos, né? Isso aí a gente tem que trazer, a gente tem que conviver com quem é melhor que a gente, com quem tem algo a agregar. Porque senão você chega numa equipe e vai ser sugado ali, ao invés de, né? E você também tem que ser um agregador. Mas o objetivo, a função do consultor, ela é muito mais ampla do que chegar e dar. O consultor, ele não dá o pronto ali, porque ele tem que se adequar, a empresa tem que se adequar, né? Porque cada empresa é única, tem que ter o personalizado, né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, que consultor, você pergunta as horas para o consultor, ele pede o seu relógio, ele te fala as horas e depois ele leva o relógio embora. Por entendeu? Que não? Você vai arrumar um relógio para você vai correr atrás. Mas aqui, sim. Sistema de gestão da qualidade. Você faz uma radiografia da empresa e documenta a empresa. Sim. Se não for exatamente o que eles fazem, está errado. Exatamente. Então, a diferença é que o consultor sabe desenhar um organograma, um personograma, um fluxograma, um procedimento mais bonito. Mas a informação é da empresa, não é dele. Sempre. O padrão que a gente gosta é o que ele faz e não o do consultor. Então, quem dita a regra é ele. Se você for contratada para implantar um departamento de compras, se você não tiver autonomia para decidir, para mandar, para direcionar o que deve ser feito, desculpa, mas você está sendo muito caro. Entendeu? Exatamente, porque se não cumpre o seu papel, exatamente. E você pegar, por exemplo, os setores de compras, né? Antigamente, a compra ela era completamente aleatória. Hoje, o setor de compras, além dele ser integrado a todos os processos, ser um setor estratégico dentro da empresa, ele hoje tem como obrigação ter no mínimo ali KPIs para poder, né? Que são indicadores chaves que ele vai conseguir o quê? Mensurar. De repente eu tô com o meu estoque, eu tô sempre no vermelho. Eu visitei um cliente uma vez, Leopoldo. Eu cheguei na porta da loja dele, eu não conversei com ele nem um minuto. Eu bati o olho na loja dele e falei assim, eu sei porque que ele tá no vermelho. A loja dele era estoque, do chão ao teto. A loja inteira era estoque. Eu nunca vi um estoque tão grande na minha vida. E aí quando eu cheguei e sentei, ele ainda estava comprando 20 mil reais de alguma coisa que ele não precisava. E aí, quando eu sentei na frente dele, foi super interessante, porque ele e a mãe estavam num dilema, num pé de guerra danado, e queriam me contratar. E assim, eu sentei e fiquei assistindo os dois brigarem. E aí eles brigaram, e eles brigaram, e eles brigaram. E aí eu pedi para conversar individualmente. E aí, quando eu conversei com ele primeiro, e em seguida eu conversei com a mãe. Mas na hora que eu conversei com ele, eu falei com ele assim, olha, eu não preciso fazer um diagnóstico na sua empresa, eu já fiz. Aí ele, como assim? Eu falei assim, só de olhar para o seu estoque eu sei por que você está no vermelho. Eu falei, quanto você vende por mês? Ah, não sei. Eu falei, quanto custa o seu estoque? Não sei. Eu falei, então você não tem uma empresa. Você não tem uma empresa. Você não sabe quanto você vende. Você não sabe quanto custou o seu estoque. Quanto custa o estoque que você tem ali, que é o que te traz dinheiro, que é o que te gera lucro, que te gera resultado. Então você não precisa ter uma empresa. Você pode fechar as portas. Porque são informações mínimas, né? Como é que você pode comprar se você não tem conhecimento do que você tem no seu estoque?
Então, você está comprando você está comprando ali para satisfazer um consumo pessoal? Não, é um negócio. Né? Para que você está comprando 20 mil de quê? De vassoura? De que é? O que você vai fazer com isso? Ah, não gosto de ver as prateleiras vazias. Tá bom, vai lá e procura um psicólogo. Se você está achando ruim de ver as prateleiras vazias, você procura um psicólogo. Né? Muda o layout da loja. Vivi, eu não estou tão atualizado não, tá? Então eu vou te falar de algumas técnicas que já são velhas, né? Just in time, Kanban, cara, a gente tem que comprar por comprar. A gente tem que comprar porque precisa comprar. Exatamente. Né? Tem gente que até hoje não sabe disso. Tem gente que compra muito. Tem lote econômico, tem estoque ideal, tem a hora de comprar, a hora de fazer pedido. Então, assim, é informação. Você tem que conhecer o processo para fazer da melhor maneira possível. Exatamente. E eu vou te falar que a melhor maneira possível nunca é a primeira. Ela é uma evolução do começo que você teve, que foi falho, que foi pequeno, e que foi até errado às vezes, mas você insistiu em buscar o melhor caminho e ele apareceu. E aí, quando você contrata alguém, e eu vou te falar que na hora da compra tem que ser você, não pode nem ser eu, né? Porque o meu negócio é gestão, eu precisaria de você para criar o procedimento, vamos falar assim, tá? É o especialista que manda. Exatamente. Quem tem experiência que manda. Eu fiz uma vez um processo de compras para uma empresa pequena. Sim. Pra você ter uma ideia, o comprador tinha 15 anos. Uau! Tá? Aí ele comprava assim, liga, compra. E foi engraçado, porque tinha um cara lá que se dizia gerente financeiro. E o cara justificava ser gerente financeiro porque ele falava que era formado em matemática. Sendo que matemática e administração financeira não tem nada a ver uma coisa com a outra, só números. E depois eu descobri que ele tinha tomado bomba em 2 matérias, então nem formado o cara era. E aí, nós fomos para uma reunião e o cara estava com raiva, porque eu estava cobrando dele o que ele tinha que fazer, e ele não sabia. E aí, porque você não faz nada, você tem razão. Aí, um dos exemplos que eu usei foi o cara do compras. Eu falei, vem cá, como é que você comprava? Eu recebia uma ligação, eu comprava. E agora? Agora eu recebo uma ligação, eu registro a demanda, eu escolho dentro de uma lista de fornecedores bons, os melhores, eu mando para 3, eu recebo o preço deles, eu negocio para ver a melhor compra e eu compro. E aí, cara, o que eu levava um mês, eu faço em uma semana. O que eu tinha que corrigir, eu corrijo mais, que está dando tudo certo. Aí eu olhei para o cara e falei assim, você tem razão, eu, Leopoldo, não faço nada. Eu tenho que pensar no melhor caminho para que os outros façam. Esse cara está fazendo. Entendeu? Eu faço o que eu vou fazer, porque ele tem que dar produto, ele tem que ter volume. Eu não, eu estou aqui para pensar no processo dele e melhorar. E era ridículo. Tá? Era Excel, planilha de equalização no Excel, entendeu? Botava os valores no mês certo e aí retroagia, ele fazia tudo no Excel. Empresa pequena, familiar. Empresa pequena, familiar, como eu te falei. Eu já virei para cliente meu e falei, anota num caderno se você tem dificuldade com Excel. Porque para gente... Né? A gente está falando de Excel, a gente está falando de SAP, de sistemas, de ERP em geral, mas o que acontece hoje? Eu vou falar 2 pontos importantes dentro da sua fala. Você falou que ferramentas que você conhece que são antigas. Eu vou te contar um segredo. O setor de compras, eles falam que na indústria 4.0 o setor de compras evoluiu. O setor de compras hoje utiliza as mesmas ferramentas da década de 70, de 80, de 90. Essas ferramentas, elas são fundamentais para que o setor de compras funcione. Né? Você pega lá uma matriz de Kraujic. Essa matriz, acho que é de 87, enfim. Você vai pegar ela lá, ela vai te orientar, vai falar que, você vai pegar esse item é de prioridade alta, é um item de alavancagem, você tem que negociar dessa forma. Né? Vai pegar o outro. Esse aqui não é crítico, então você pode comprar de outra maneira. Esse aqui só vai encarecer seu estoque. Então ela te direciona e é uma ferramenta de 30 anos atrás. Então, o que acontece? Hoje, sim, a evolução que eu te falo, que eu vejo no setor de compras é a inteligência artificial. Tá? Existem ferramentas impressionantes de gestão de compras com a IA. Tá? Então, assim... Realmente é impressionante o que os sistemas conseguem fazer hoje. Perfeito.
Mas quem tem dinheiro hoje para pagar isso? As grandes indústrias. As grandes indústrias. Então, o nosso sistema de compras, né, que a gente está falando de uma coleção foco em resultado. Então, dentro da nossa coleção, o meu público talvez seja esse público que precisa ir lá conhecer a matriz de Kraujik, que precisa usar Kanban, que precisa usar aqueles KPIs, né, aqueles indicadores chaves que a gente sabe, olha, como é que está o custo do meu produto, né, como é que está o custo, como é que é o custo do meu pedido mensalmente, como é que, entende? Como é que está aí a qualidade dos meus fornecedores, porque eu preciso avaliar tecnicamente. Então, essas ferramentas, por mais antigas que elas sejam, elas ainda são extremamente eficientes. Elas são extremamente eficientes. Não é porque é velho que é ruim, não, senhor. Caneta Bic está aí comprovando. Aí nós também não... Ô, Leopoldo, nós dois não somos tão novinhos também, não, uai? Eu durmo no formal, eu estou conservado, eu durmo no formal. Você também, você não tá... Mas, Vivi, eu acho que o principal disso tudo, sabe o que é? As pessoas têm que perceber que existem caminhos bons para serem seguidos. Eu falo que o melhor sistema não é o sistema mais evoluído. O melhor sistema é aquele que funciona. É o que você aplicar. E quando você percebe que o sistema te ajuda, você passa a querer sistema para o resto da vida. E aí você vai evoluir nele. Entendeu? Exatamente. E compras é uma como é que fala? Das etapas importantíssimas do processo. Né? Eu comecei brincando que a gente começa a fazer um bom churrasco no açougue, porque se a carne for ruim, não há milagre que faça ela ficar boa. Não há. Né? Exatamente. E se for cara demais, a gente não consegue comprar cerveja também, né? Então ela tem que ter um preço bom também. Tem que ter equilíbrio, né, Leopoldo? Por aí, Vivi. Vivi, nós estamos com mais de 1 hora já. Você quer continuar e você que já quer despedir das pessoas, até para deixar um gostinho de quero mais, né? Para o livro, né? Porque no livro, né? Você um pouquinho dele aí, eu vou te falar que a coleção Foco em Resultados, ela é uma coletânea como é que fala? De pingos de conhecimento, de informações que vão abrir a cabeça dos leitores e ensinar muita coisa, o como fazer de muita coisa, mas ela é, antes de tudo, um apanhado geral de informações sobre gestão, sobre organizações, pessoas, uma oportunidade ímpar para se envolver com o que há de novo, né? Porque cada um está colocando o que tem de melhor ali, né? Em vários pontos. Né? Então, assim, eu acho que vai ser fantástico. Eu tenho certeza, e uma coisa importante, na minha vida, eu creio que na sua e de todos que estão aqui presentes, é o resultado mesmo, né? Porque nada que você faz aleatoriamente, esperando que vá ao vento. Você espera sempre um resultado e espera o melhor dele, né? Então, você quer um resultado e você quer um resultado efetivo, positivo ali. Você quer implementar ali um setor de compras eficiente, então ele precisa trazer o quê? Né, a melhor compra para trazer o melhor resultado para a sua organização, não é assim? Então, realmente, isso é uma vantagem competitiva para a empresa. Vivi, isso é bíblico, Vivi. A fé sem obras é morta. Exatamente. Exatamente. Falar demais e não ter resultado não é nada. Não tem valor. Então, a coisa tem que dar certo. E quando a gente cria uma meta, é para ela acontecer. Quando você cria um objetivo, é para ele acontecer. Nós só estamos falando disso, de caminhos. Exatamente. Né? Você, especialista em compras, mostrando como é a melhor maneira de se comprar. Exatamente. Né? Eu até monto sistemas de compras, né? Dentro da gestão da qualidade. Mas eu não faço o sistema. Eu tiro o sistema do comprador. Eu pergunto, eu peço falar como é que você compra, porque se eu chegar lá colocando as minhas ideias, eu posso estar colocando uma coisa que é inviável para ele. E ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar. E dessa construção, né? Essa construção, ela precisa acontecer sim ouvindo, né? É importante a gente ouvir o que o outro tem a ensinar, o que o outro tem a dizer, o que o outro aplica na prática, né? Eu também prezo muito por isso nas minhas consultorias. Eu sempre escuto o que o meu cliente tem a dizer, o que ele tem feito, o que funciona para ele, o que parou de funcionar. Isso tudo a gente reúne
e consegue trazer um valor melhor na consultoria, né? Então, Né, acho que a você gente falou pode finalizar. Oi? o nosso foco é o resultado dele, né? Exatamente. E o resultado dele não deixa de ser o nosso resultado, Não, né? é Porque nosso, se nós não, se ele não tiver resultado, nós não temos é por resultado, aí, não é é? consequência. É O meu verdade. resultado é o resultado do meu cliente, só isso, não tem outro. Exatamente. Não adianta ser bom. Aliás, um líder só é bom quando a equipe dele é boa, né? E Exatamente. o que nós fazemos é liderar um processo, Sim, né? sim. Legal. Exato. Vivi, despede aí, depois que você despedir, eu vou despedir, para a gente não deixar o Ok. pessoal na mão também, porque como já passou de 1 hora, o Sim. Instagram costuma cortar, né? Então não vamos Corta deixar ele cortar sozinho. sem a gente agradecer, né? Fala Então, aí para gente, todo mundo. muito obrigada, uma boa noite. Espero ter trazido algum conteúdo de valor para vocês. Eu estou à disposição, meu Instagram é Vivi Lacerda Oficial. Fiquem à vontade para me chamar no privado, conversar comigo caso tenham alguma dúvida, viu? Leopoldo, obrigada por me receber, né, no seu Instagram. Muito obrigada mesmo. Isso. Vivi, foi um prazer conversar com você. Dessa vez nós vamos aproveitar a live mais, porque não teve eco. Da outra É vez nós verdade. tivemos um probleminha, não ficou legal. Estamos melhorando, né? E é sempre bom conversar com você. Você é uma pessoa fantástica, do conhecimento único, né? Vamos continuar fazendo. Sim, sim. Agradecer a todo mundo que entrou aí, a gente acabou empolgando aqui, né? Eu vi muita gente entrando, mas não falamos nada, mas assim, sem Sim, sim. vocês não teria graça, É né? verdade. Obrigado por estarem até agora, por participarem. Eu vi muito coraçãozinho subindo aí, isso é bacana, né? Bacana mesmo. Muito E vamos obrigada, continuar, pessoal. nós vamos ter mais. Precisando de mim, quem quiser me conhecer um pouco mais, Leopoldo Guzmão Oficial, meu Instagram. Nele, né, vocês vão ter todos os links de todas as mídias que eu uso, que eu trabalho. Tá? Obrigado a todos, obrigado, Vivi. Eu Né? que E vamos deixar agradeço. um pouquinho de quero mais para depois, né? Vamos fazer outras. Vamos, Tá? sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Ó, beijo, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem conosco até agora. Tchauzinho. Tchauzinho. Valeu. Fechando a live.